Então, minha gente, falando aqui fazendo o exame das principais passagens bíblicas usadas pelos adventistas para provar as suas doutrinas, nós estamos usando o volume 3 da série apologética da ICP Editora, do Instituto Cristão de Pesquisa. Por exemplo, vamos pegar o Gênesis 26:5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E aí dizem que Abraão guardou os preceitos de Deus, logo guardou o sábado. Bem, o texto não diz que esses preceitos, estatutos e leis fossem os 10 mandamentos, até porque foi Abraão, E aí nesse caso, vamos pensar alguns mandatos, preceitos, estatutos que Deus deu a Abraão. Abraão, sai da tua terra, Gênesis 12:1, anda na minha presença e ser perfeito, 17, versículo 1 e 2, guarda o concerto da circuncisão, capítulo 17, versículo 9 a 11, que ouça Sara, sua mulher, para deitar fora sua serva Agar, 21, versículo 12, sacrificar o filho Isaque, 22, versículo 2, que permanecesse na terra que Deus lhe dissesse para permanecer, 26, versículo 2 e 3, Êxodo 16, 20 e 30, e aconteceu que ao dia colheram pão em ombros dos homens para cada um, assim repousou o povo no 7º dia. Esta passagem relata que Israel foi ordenado a guardar o 7º dia, não colhendo nele o maná, e isto antes que chegasse ao Sinai, onde o decálogo foi dado mais tarde. Dizem que o sábado foi dado antes do Sinai, e assim a sua obrigação de guardá-lo existe desde o princípio do mundo. Vamos para a resposta apologética. Deus, desde que tirou Israel do Egito, começou a educá-lo dando-lhe sua lei. Êxodo 16:4. No versículo 5 revela como Deus dá instruções a Moisés para ordenar ao povo que colhesse o dobro do maná no 6º dia, para não colhê-lo no 7º. Êxodo 15:25 diz que Deus lhes deu estatutos e uma ordenação, e não no princípio do mundo. Êxodo 20, versículos 10 a 12, Deus diz que tirou Israel do Egito e lhe deu os sábados como sinal entre Deus e Israel. Quando? Na ocasião em que tirou do Egito, versículo 10, onde? No deserto, versículos 10 e 11. Aqui a data e o lugar da origem do sábado, e também o povo a quem foi dado o sábado. Deuteronômio 5:15 se diz que Deus ordenou a guarda do sábado em memória da libertação do povo do Egito. Isso mostra que a guarda do sábado é exclusivamente israelita. Salmo 147, versículos 19 e 20. Outra passagem, Êxodo 20, do 1 ao 17. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: dizem que o decálogo é perfeito e superior ao resto da lei de Moisés. Aí vamos lá, os 10 mandamentos não foram escritos em pedras por serem superiores aos outros, mas para servirem de testemunha visível do concerto de Deus que Deus fez com Israel. Por isso as 2 tábuas de pedra são chamadas de tábuas do testemunho. A arca na qual foram postas, a arca é chamada Arca do Testemunho. O tabernáculo onde a arca era guardada é chamado de tabernáculo do testemunho. Era costume erigir-se naquele tempo uma testemunha visível para testemunhar qualquer acontecimento solene. Gênesis 28, 18, 31, 48, 21, 27 a 30, dá uma demonstração desse tipo. Assim, Deus com Israel, seria impossível escrever todo o Pentateuco em tábuas de pedra e transportá-lo pelo deserto. O decálogo não é completo, pois não proíbe bebedice, a ingratidão, a ira, a depravação, Vamos para outro texto, Êxodo 31, versículos 16 e 17. Guardarão, pois, os sábados os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Esta passagem diz que o sábado é um concerto perpétuo
e um sinal entre Deus e os filhos de Israel, sendo, pois, perpétuo, logo ainda está em vigor, vão dizer os adventistas, segundo o que diz aqui o comentarista. Mas aí vem o questionamento do comentarista: se somos obrigados a guardar o sábado por ser denominado um concerto perpétuo, então somos também obrigados a guardar a Páscoa, porque é um estatuto perpétuo, lavar as mãos e os pés, é um estatuto perpétuo, celebrar as festas, porque é um estatuto perpétuo. Os próprios adventistas admitem que estas coisas foram abolidas. Vamos por outra passagem, Deuteronômio 31, 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. A lei escrita por Moisés, isto é, todo o Pentateuco, menos o decálogo que foi escrito por Deus, foi posta ao lado da arca do concerto do Senhor nosso Deus. O arrazoado que fazem é que, sendo esta lei posta ao lado da arca, difere da colocada dentro da arca, sendo colocada dentro da arca moral e a posta ao lado da arca seria cerimonial. E aí vem a resposta apologética: a lei é uma só. Mesmo aquela chamada cerimonial pelos adventistas contém preceitos morais, né, e externos. Basta ler passagens como Êxodo 22, 21 a 22, Levíticos 19, 12 e 16, Levítico 18, versículo 13, Êxodo 23, versículo 2. Que parte da lei foi considerada mais importante por Jesus? Basta ler Mateus 22, 36 a 40. O primeiro dos mandamentos, pela importância, é citado em Deuteronômio 6, 5, e o segundo está em Levítico 19, 18. Destes dois mandamentos dependem toda a lei, inclusive o decálogo, que é dependente. Se fosse válida a divisão da lei em duas leis feitas pelos adventistas, hoje estaríamos desobrigados a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, pois estes fazem parte da lei que Moisés escreveu e colocou ao lado da arca, e não o que está na tábua dos 10 mandamentos. E aí, outra passagem, Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita. Dizem que isto se refere ao decálogo, que é perfeito, que por isso não pode ser mudado. Vamos para a resposta apologética. A grande falácia em todos os argumentos que dão está no fato de afirmarem que lei significa só o decálogo e nada mais. Quando Davi fala da lei nos Salmos, sempre se refere à lei de Moisés, porque ele, como rei, era obrigado a ter uma cópia dela e lê-la diariamente. Deuteronômio 17, versículos 15 a 19, e meditar nela de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. Assim, o Salmo 119, sempre citado pelos adventistas, não se refere só ao decálogo, mas, como diz o versículo 128, por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo. A mesma explicação se deve dar com relação às citações de Provérbios 28, 9, Eclesiastes 12, versículos 13 a 14, pois quem escreveu o livro de Provérbios e Eclesiastes foi Salomão, que era rei e tinha a mesma obrigação do seu pai Davi. Outra referência, Isaías 56, versículos 1 e 6. E os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para os seus servos, todos que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Esta passagem é citada para provar que os crentes gentílicos são obrigados a guardar o sábado, porque diz: e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando. Aí vem a resposta apologética. Se esta passagem prova que os gentios devem guardar o sábado, que devem guardar o sábado da maneira, da mesma maneira, prova que devem guardar todo o concerto que Deus fez com Israel, oferecendo holocausto e sacrifícios no altar, no santo monte em Jerusalém, né? Atos 8, 21. E aí tem a outra passagem, Isaías 66, 22, 23.
Porque como os novos céus e a nova terra que lhe hei de fazer estarão diante da minha face, e será que desde uma nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Aplica os adventistas esta passagem a si mesmos e aos seus esforços para todos guardarem o sábado, pois esse será o dia de guarda no futuro. Aí vem a resposta apologética: se isto prova que é perpétuo e que deve ser guardado agora, esta mesma passagem também prova que a festa judaica da lua nova é igualmente perpétua e deve ser guardada por todos. Guardam os adventistas a lua nova, que é de nova em nova e de sábado em sábado. E aí, Mateus 5, versículo 17 e 19: não cuideis que vim destruir as leis e os profetas. E aí, qual é o argumento? Logo, o sábado deve ser guardado por fazer parte do decálogo. Vamos para a resposta apologética. Esta passagem não diz que cada jota ou cada tio da lei vão permanecer até que o céu e a terra passem, mas diz que não passarão sem que tudo seja cumprido. E o que se lê em Lucas 16, versículos 16 e 17, é que a lei e os profetas duraram até João. Ora, tanto esta passagem quanto a de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19, ensinam justamente que, em algum tempo, a lei passará, isto é, logo que for cumprida. E Jesus disse que ele veio cumpri-la, logo já passou. O que Jesus asseverou não é o tempo que a lei há de durar, mas a certeza de seu cumprimento. A lei de que fala Jesus não é só o decálogo, mas toda a lei, como vemos. Jesus fala em Mateus 5 de 3 mandamentos do decálogo: do 6º mandamento, versículo 21, do 7º mandamento, versículo 27, e do 3º mandamento, versículo 33. Jesus fala de mandamento fora do decálogo: o olho por olho, Levítico 24, 20, amor ao próximo, Levítico 19, 18. Jesus, quando fala da lei, referia-se a todo o Pentateuco, Gênesis ao Deuteronômio, Mateus 7, versículo 12, Mateus 11, versículo 13, Mateus 22, versículo 40, Lucas 16, versículos 19 a 31. Jesus, pois, veio cumprir toda a lei, inclusive o decálogo, logo já passou e deixa de ser obrigatória obrigatória a sua observância. Aí outra passagem, Mateus 19, versículo 16 a 22: guarda os meus mandamentos. Manda Jesus ao moço rico. Dizem então os adventistas que aqui Jesus ensina que devemos guardar os 10 mandamentos para termos a vida, e como o sábado faz parte do decálogo, logo somos obrigados a guardá-lo. Qual é a resposta apologética? É notável que Jesus omite o sábado. Jesus citou outros mandamentos fora do decálogo. Se somos obrigados a guardar todo o decálogo, por que Jesus citou apenas 5 mandamentos dele? Então somos obrigados a guardar toda a lei de Moisés, porque Jesus também citou mandamentos fora do decálogo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, que não faz parte do decálogo, e não defraudarás alguém, que fala em Marcos 10, 19, que se acha em Levítico 19, 13. Se uma parte do decálogo, se uma parte abrange o todo, certamente os adventistas pecam contra a sua própria argumentação, porque não guardam a lei de Moisés, onde se encontram os 2 mandamentos fora do decálogo. Outra passagem, Marcos 2, 28: assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aí os adventistas empregam esse texto para provar que o sábado é dia do Senhor. Vamos à resposta apologética. Cristo disse que o sábado era o seu dia, Cristo não disse que o sábado era o seu dia, senão que ele era o Senhor do sábado. Com isto quer dizer que o Filho do Homem, como ser humano, era superior ao sábado. O sábado foi dado para satisfazer as necessidades dos homens, e não os homens para satisfazer os sábados. Sendo assim, é superior ao sábado, e sendo superior, pôde em outra ocasião inocentar os discípulos da acusação de transgressores do sábado por colher espigas neste dia, como está lá em Mateus 12, versículos de 1 a 8.
Uma outra passagem, João 3,13: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Mencionam este texto como prova do sono da alma no intervalo entre a morte e a ressurreição. E aí qual é a resposta apologética? Trata-se este texto da conversa entre Jesus e Nicodemos, no qual Jesus lhe faz ver a necessidade do novo nascimento para poder entrar no reino de Deus no céu. Este ensino produz admiração em Nicodemos, a ponto de não poder aceitá-lo. Então no versículo 12 do capítulo 3, Jesus diz: se vos falei de coisas terrestres, novo nascimento, e não creste, como crereis se vos falar das celestiais, coisas que o olho não viu? 1 Coríntios 2,9. Ora, está claro que Jesus não estava tratando da morte de pessoas, nem do estado de pessoas após a morte, mas das coisas celestiais e maravilhosas do céu, dizendo que o conhecimento destas coisas não dependia de alguém fora dele, que tivesse subido ao céu e descido para não-las contar. Ninguém desceu do céu senão o Filho do homem. Outra passagem, Atos 13,14: e eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Relata a passagem onde Paulo entrava na sinagoga aos sábados e disputava com os fariseus. Atos capítulo 18, versículo 4. Os adventistas dizem então que Paulo guardava o sábado. Vamos à resposta apologética. Paulo foi criado em todas as observâncias da lei. Atos 22, 3. O grande desejo de Paulo era ganhar os judeus. Romanos 9, versículos 3 e 4. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 20 a 23. Circuncidou Timóteo, Atos 16, 3, e disse que a circuncisão nada é, 1 Coríntios 7, 19. Observou o Pentecostes, Atos capítulo 20, versículo 16. Tosqueou a cabeça, Atos 18, 18. Fez a oferta da lei, Atos 21, versículos 20 a 26. Ensinou que todas as coisas foram abolidas e que ninguém mais estava obrigado a guardá-la. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Paulo apenas aproveitava a reunião dos judeus para pregar-lhes Jesus. Outra passagem, Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Dizem os adventistas que a lei são os 10 mandamentos, a qual não é abolida pela fé, mas estabelecida. O sábado faz parte dos 10 mandamentos, logo somos obrigados a guardá-lo. Resposta apologética: nada há no texto ou no contexto que se refira ao decálogo. Paulo está argumentando nestes 3 últimos capítulos que ninguém pode ser justificado pela lei das obras, mas todos podem sê-lo pela lei da fé. Romanos 3, 23. Então concluiu que o homem é justificado pela lei sem as obras da lei, versículo 28. Assim antecipa que alguém o poderia taxar de homem sem lei, versículo 31, o que ele nega. Ensina que a lei foi abolida, Romanos 10, 4, Colossenses 2, 14 a 16, 2 Coríntios 3, versículos 3 até 14, dizendo que ele para com Deus não estava sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21. Em seguida, temos suas declarações, Romanos 6, versículo 12 a 14, Romanos 7, versículo 4 e Romanos 7, versículo 6. A outra referência é Romanos 6, 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Os adventistas dizem que estar debaixo da lei é transgredi-la e, consequentemente, estar sob a condenação da lei. Se estar debaixo da lei significa tê-la transgredido, então estar debaixo da graça também significa violar a graça, porque a graça exige obediência e condena o desobediente. Se estar debaixo da lei significa violá-la, estar com o pecado sob condenação. Então, Jesus nasceu em pecado, está sob condenação, pois nasceu debaixo da lei. Outra referência,
Romanos 7, versículo 12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Argumentam que se refere ao decálogo, Romanos 7, versículo 7. Paulo falou isto há cerca de 60 anos dominos, achando-se ainda neste tempo a lei santa, justa, boa e espiritual, versículo 14, e teve prazer nela, versículo 23. Logo, ela não foi abolida. É o raciocínio delas. Vamos à resposta apologética. Paulo, pouco antes, tinha dito que já não estava debaixo da lei, Romanos 6,14. Em Romanos 7, de 1 a 6, fala da mulher ligada ao marido enquanto vivo, mas morto, fica livre da lei do marido, versículo 7. Assim os crentes estão livres da lei, versículos 4 a 6. Deixa a lei do marido para com a mulher de ser santa, justa, boa, quando ele morre e ela deixa de estar sujeita a essa lei. Da mesma maneira, deixa de ser a lei de Deus santa, justa e boa por ter Cristo cumprido por nós e já não estamos sujeitos a ela, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3:25. Outro texto, Hebreus 4, versículos 3 a 11. É evidente que o repouso de que se trata aqui não é, pois, o sétimo dia, indicado no quarto mandamento, senão o repouso de uma fé em Deus. A ideia central do texto Deus repousou depois de haver criado o mundo. Os profetas falaram de antemão de um outro dia, Salmo 118, 24, em vez do sétimo, para comemorar o repouso maior que seguiria a uma obra maior do que a criação. A este repouso maior, Josué parou de guiar o seu povo. Jesus, havendo terminado sua obra de redenção na cruz, repousou ele mesmo no primeiro dia da semana, como Deus havia repousado de sua obra. Na cruz foi abolido o sábado, de acordo com Oséias 2:11, comparado com Colossenses 2:14 a 17. Portanto, em comemoração ao glorioso repouso que se seguiu a uma obra maior de redenção, resta aguardar um descanso para o povo de Deus. Este descanso encontramos em Jesus. Mateus 11, 28 a 30. Foi necessário esse argumento para mostrar ao judeu que se gloriava no seu sábado que o cristão tem um descanso melhor e superior ao sábado, como tem Apocalipse dizendo 1:10, Salmo 118, versículos 22 a 24. E aí vamos lá, Tiago capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Dizem os adventistas que Tiago usa 2 dos 10 mandamentos. Logo, a lei de que fala é o decálogo, e diz que devemos guardá-la toda, da qual o sábado é uma parte. Vamos à resposta apologética. Temos presente que a palavra lei quer dizer toda a lei e não só o decálogo. Tiago está reprovando o pecado de fazer acepção de pessoas, que é a transgressão da lei real. Levítico 19:18. Este mandamento não é do decálogo. Logo, Tiago referia-se a toda a lei de Moisés, e nesse caso os mais afetados são os adventistas, pois não sacrificam animais, não guardam as festas, não praticam a circuncisão. Gálatas capítulo 3, versículos 3 a 11. Outra referência, 1 João 2,4. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Dizem que quem não guarda o sábado, que está incluído entre os 10 mandamentos, é o mentiroso. Vamos à resposta apologética. Neste texto, se diz que os mandamentos são decálogo? Não. Apenas presumem os adventistas, e por causa desta presunção, eles chamam mentirosos a todos aqueles que não rezam pela sua cartilha. Nos versículos 1 e 2, vemos que João fala de Jesus Cristo, e o pronome possessivo seu refere-se a Jesus e aos seus mandamentos, e não ao decálogo. Encontramos no Novo Testamento uma porção de coisas que são chamadas mandamentos, os 2 grandes mandamentos,
Mateus 22, 36 a 40. Os preceitos de Cristo são chamados de mandamentos. Os ensinos dos apóstolos são chamados mandamentos do Senhor. Logo, não se refere à lei antiga que foi abolida por Jesus. E o próprio Jesus nunca mandou guardar o sábado. Ao contrário, foi a atitude de indiferença de Jesus com relação ao sábado que o levou a ser perseguido pelos judeus. Outra referência, citam o decreto de Constantino sobre o domingo. Ordena-se a todos os juízes moradores de cidades e operários repousarem no venerável dia do sol. Nem Jesus, nem seus apóstolos cogitaram de tal coisa. Como escreveram inspirados, fizeram também alusões à atitude desonesta de Constantino e da igreja apostatada, perdão. E aí vamos à resposta apologética. Tem tanto valor essa citação, insinuando que Constantino mandou guardar o sábado para o domingo, quanto tem a geovista de que a doutrina da Trindade teve início com o mesmo Constantino no ano 325, ano Dominus, no concílio de Nicéia. Aceitam os adventistas a doutrina da Trindade? Sim. Há muitos que procuram na Bíblia o termo Trindade e por não encontrarem, debatem cegamente o assunto, mas estejamos certos de que para se conhecer a Trindade não se necessita de termos, pois a palavra é derivada de três. Se a Bíblia concorda em que a divindade é composta de três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eis aí a forma da Trindade divina, que está como referência ao livro doutrinal. E aí vem o comentário: a palavra não se encontra na Bíblia e foi criada para explicar a doutrina de um só Deus subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estão corretos os jeovistas quando dizem que a doutrina da Trindade é de origem pagã, porque havia a tríade de Deus no paganismo? Concordam com isto os adventistas? E por que agem com parcialidade quando falam sobre a guarda do domingo como dia de adoração de origem pagã, porque os pagãos adoravam o sol? Tem tanto valor o livro dos adventistas quanto tem valor o argumento dos jeovistas. O próprio decreto de Constantino, no ano 321, ano Dominus, portanto, 4 anos antes do concílio de Nicéia, realizado em 325, ano Dominus, demonstra que Constantino se dirigia aos pagãos para agir como os cristãos e não estes como aqueles, porque afinal de contas Constantino se tornara cristão e queria agradar aos cristãos. Até a forma como foi redigido o decreto comprova a nossa assertiva de que este se dirigia aos pagãos e não aos cristãos, que já vinham observando o primeiro dia da semana em honra ao dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Vejamos o teor do decreto. Ordena-se a todos os juízes, moradores de cidades e operários de repousarem no venerável dia do sol. Constantino não fez só este decreto, fez outros decretos, todos favorecendo os cristãos, dado que se tornara cristão sincera ou hipócrita a sua conversão, o fato é que ele queria favorecer os cristãos. Não bastasse isso, João, na ilha de Patmos, ao escrever o livro de Apocalipse, declara no capítulo 1, versículo 10: um dia de domingo fui arrebatado em espírito. Bíblia, tradução de Matos Soares. Eu fui arrebatado em espírito em dia de domingo. Bíblia, tradução Antônio Pereira de Figueiredo. Num domingo, caindo em êxtase, ouvi atrás de mim uma voz forte. Bíblia, edições paulinas. Dizem os adventistas do sétimo dia que a guarda do domingo pelos cristãos. Que sucede com os homens citados que guardaram o domingo no passado e a maioria dos que guardam hoje? Guardam-no como uma instituição do papado? E aí é importante a gente pensar com carinho, em relação a isso,
né, sobre os textos que vão usar. Caso um dia alguém venha apresentar algumas orientações baseadas nesse texto, que a gente pare para pensar até que ponto esses textos realmente estão fundamentando que na era da graça é para a gente guardar o sábado. E aí a gente vai terminar no próximo vídeo falando sobre os tipos de igrejas adventistas que nós temos e vamos encerrar nossa playlist falando sobre os adventistas segundo o olhar do evangélico conservador. Tá ok?